Você já parou para pensar que alguns países que existem hoje, com bandeiras, governos e até seleções de futebol, podem simplesmente desaparecer do mapa nas próximas décadas? Parece coisa de filme, mas é real. E o mais assustador, isso pode acontecer por diversos motivos. Desde mudanças climáticas, extremas até conflitos políticos internos ou disputas territoriais com potências maiores. No vídeo de hoje, você vai descobrir quais são os países que correm o risco de sumir do mapa nos próximos anos. E não estamos falando de ficção científica. São fatos que já estão em andamento e que podem mudar completamente a geopolítica mundial. Então, fica até o final porque o último país da lista pode te surpreender. E talvez você até já tenha viajado para lá, ou sonha em conhecer um dia. Vamos começar por um dos casos mais comentados nos últimos anos, Maldivas. O paraíso tropical no meio do Oceano Índico, famoso por suas águas cristalinas e resorts de luxo, pode simplesmente desaparecer até o fim do século. E não é por causa de guerra ou crise política, mas por causa do aumento do nível do mar. As Maldivas são compostas por mais de 1000 ilhas de coral, sendo que a maioria delas está apenas 1 metro acima do nível do mar. Com o derretimento das calotas polares e o aquecimento global, cientistas já alertam que as ilhas podem ser submersas nas próximas décadas. O governo do país, inclusive, já estuda comprar terras em outros lugares como alternativa para realocar a população. Parece loucura, mas é o futuro batendo na porta. Agora vamos para um caso de conflito político intenso, Taiwan. Oficialmente chamada de República da China, Taiwan funciona como um país independente, com governo próprio, moeda, sistema de saúde e até exército. Mas a China nunca reconheceu essa independência e insiste que Taiwan é parte do seu território. Nos últimos anos, as tensões entre os dois países têm aumentado consideravelmente, com ameaças militares e exercícios navais na região. Especialistas temem que um conflito direto possa acontecer, e nesse cenário, Taiwan pode ser anexada à força pela China, deixando de existir como nação independente. É um jogo geopolítico perigoso, e os desdobramentos podem afetar o mundo inteiro, já que Taiwan é um dos principais produtores de chips e tecnologia do planeta. Outro país que corre sério risco de desaparecer é Tuvalu, uma pequena nação localizada na Polinésia, no Pacífico Sul. Assim como as Maldivas, Tuvalu está sendo engolida lentamente pelo oceano devido à elevação do nível do mar. Mas diferente das Maldivas, que ainda tem uma estrutura turística que atrai a atenção mundial, Tuvalu é um dos países mais isolados e pobres do mundo. Sua população é de menos de 12 mil pessoas e muitas delas já estão migrando para países vizinhos como Nova Zelândia e Austrália. O governo de Tuvalu já declarou que, se necessário, vai transformar o país em uma nação digital, mantendo a identidade nacional viva apenas online. É o primeiro caso na história em que um país pode continuar existindo só na internet, sem território físico. E quando falamos de desaparecimento de países, não podemos esquecer da situação delicada da Ucrânia. Desde 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia, o país vive um estado constante de guerra e instabilidade. A invasão em larga escala pela Rússia em 2022 apenas intensificou o conflito. Mesmo com o apoio militar e financeiro de potências ocidentais, a Ucrânia continua enfrentando um inimigo muito mais poderoso. Existe a possibilidade de que parte do seu território seja permanentemente ocupada ou até que o país se divida em 2 regiões distintas, uma pró-Ocidente e outra pró-Rússia. Essa fragmentação territorial poderia acabar com a Ucrânia como conhecemos hoje, mudando completamente o cenário político da Europa Oriental. E por fim, vamos falar de um país que muitos nem imaginam estar na lista, Coreia do Norte. Sim, o regime fechado e autoritário de Kim Jong-un pode parecer sólido, mas por trás das aparências existe uma crise econômica e social profunda. A população vive sob um regime de isolamento extremo, com escassez de alimentos, energia e produtos básicos. A qualquer momento, o colapso interno do regime pode acontecer. E nesse cenário,
Especialistas apontam que uma possível unificação com a Coreia do Sul seria o caminho mais provável. Se isso acontecer, a Coreia do Norte deixaria de existir como Estado soberano, dando lugar a uma única Coreia unificada. Parece improvável? Talvez, mas a história já mostrou que regimes considerados eternos podem cair de um dia para o outro. Esses são apenas alguns dos países que enfrentam sérios riscos de desaparecer nos próximos anos, seja por questões ambientais, conflitos políticos ou colapsos internos. A verdade é que o mapa mundi está longe de ser algo fixo. Ele muda com o tempo, com a história e com as decisões humanas, ou até com a falta delas. Se você achou esse vídeo interessante, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que adora geopolítica e curiosidades sobre o mundo. E comenta aqui embaixo, qual desses países você acha que tem mais chance de desaparecer primeiro? Ou tem algum outro país que você acha que devia estar nessa lista? Te vejo no próximo vídeo.